Fala pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês uma aplicação que eu desenvolvi para aplicação de conhecimentos de arquitetura e de boas práticas. Então eu vou estar apresentando a vocês aqui as rotas da aplicação e posteriormente irei estar mostrando a parte de arquitetura do projeto. Então nós temos aqui algumas rotas para as entidades de usuário e de endereço. Então nós temos aqui o cadastro de usuário, onde é feito o envio no corpo da requisição dos dados a serem cadastrados, o retorno esperado e alguns erros mapeados. Temos também uma consulta por ID, onde ela retorna todos os dados do usuário, inclusive os seus endereços. Então, posteriormente, quando nós fizermos o cadastro de endereço para esse usuário, quando ele fizer a consulta por ID, ele vai ter o resultado de todos os seus endereços nesse array de endereços. Temos aqui a rota de update de usuário. Então, os únicos dados que são atualizados aqui nessa rota é o e-mail e o nome. Então, a gente pega essas informações do body da requisição, fazemos e retornamos um objeto da entidade usuário. Temos alguns erros mapeados e temos também a rota de delete. Então, temos a rota de sessão, onde o usuário faz o login dentro da aplicação, gera um JWT, né, um token de autenticação, que é passado através de um middleware validando todas as demais rotas. Ou seja, todas as rotas que têm esse cadeado, ela só é acessada com o usuário autenticado. Então, esse aqui é o retorno, né? Então, a gente tem o retorno da rota de sessão, né, rota de autenticação. A gente retorna o objeto do usuário mais o token de acesso. Aí temos alguns erros também mapeados e aqui seguindo nós temos a rota de criação de endereço, onde a gente pega os dados através do body da requisição, no final retornamos um objeto criado no banco. Temos também algumas validações, né, dentre elas a exigência, né, o pré-requisito de estar logado. Temos aqui também uma consulta mais numa abordagem de índice. Então, é um índice com parâmetros de filtragem, onde o usuário logado ele tem o seu ID dentro da requisição, né? Todos os usuários logados na aplicação têm esse ID compartilhado em todo o fluxo da aplicação. Então, nós trazemos do back-end, né? Trazemos do banco os dados do ID do usuário logado e nós temos esses parâmetros de filtragem. Caso ele não passe nenhum parâmetro, ele retorna todos os endereços cadastrados para aquele usuário logado. Caso ele passe um parâmetro, seja ele de address, city, state, country, então qualquer um desses parâmetros que forem passados, eles vão ser usados para fazer a filtragem. Então, se o usuário tiver N endereços cadastrados, ele vai retornar apenas os que atendem esses parâmetros. Aqui temos o retorno esperado, né? É um array de endereços, né? Então, aqui retornou 1, mas poderia ser N endereços retornados nessa consulta. E nós temos aqui a rota de delete de endereço, temos a rota de consulta por ID. Então, a finalidade dessa rota é você pegar o ID do endereço em questão, passar através do path da rota, e aí esse ID é feito uma busca e traz direto do back-end, né? Ele traz o retorno da requisição, um objeto de endereço, né? Pertencente ao ID. E nós temos aqui também a rota de atualização, então nós temos, através do path, temos o ID, que vai ser o ID do endereço que vai ser atualizado. Então, nós passamos o ID pelo path e os dados que vão ser atualizados pelo body. Então, o retorno esperado é um objeto de endereço atualizado e nós temos aqui alguns erros padrões mapeados. Bom, esse aqui é o lado das rotas, agora eu vou compartilhar com vocês um pouco da arquitetura do projeto. Então, galera, agora eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da arquitetura do projeto, tá? Vamos ver um pouquinho mais da parte do código da aplicação.
Nós temos aqui dentro da nossa pasta raiz, nós temos a pasta @types, config, model e shared. Dentro da nossa pasta @types, nós temos apenas a adição do ID e do usuário dentro do tipo do request, que nossa aplicação, após o usuário ser autenticado, nós vamos inserir ao nosso request o ID do usuário. Então, dentro de toda a aplicação, a gente vai ter disponível nas rotas autenticadas o ID do nosso usuário logado. Então, nós temos esse arquivo aqui para essa finalidade. Nós temos aqui nosso arquivo config, que tem a configuração da nossa autenticação, né? Tendo o nosso secret, do nosso JWT e a data de expiração do mesmo. Temos aqui os nossos models de address e de users. Vou exemplificar aqui dentro do contexto do usuário. Um pouquinho como que está sendo organizado os arquivos. Nós temos a pasta de DTO, que seria o Data Transfer Object, que são as interfaces dos tipos dos dados que vão ser transitados dentro da aplicação. Então, a gente aqui para o usuário nós temos essas interfaces, para o address nós temos outras interfaces. Isso depende muito do contexto da onde o dado está sendo transitado. Então, nós temos aqui os nossos DTOs, temos a nossa pasta de infra de usuário, onde nós temos arquivos de HTTP, né, que aí aqui nós temos o controller, que ele é o responsável de fazer o direcionamento para os services. Então, a rota é o primeiro arquivo que é chamado ao controller, onde ele é tratado ali na primeira camada os dados, fazendo as validações da primeira camada, e depois enviado para o service, onde vai ter a regra de negócio propriamente dita. Então, aqui dentro da arquitetura, né, de pastas do usuário, nós temos o nosso middleware de autenticação, que é responsável de fazer a validação do login do usuário. Na verdade, essa rota ela não é responsável por fazer o login. Esse middleware de Ensure Authenticated é para validar se o usuário está logado. Então, quando ele acessar uma rota que tem esse middleware, eu vou fazer essa verificação, e se ele não tiver logado, eu vou dar um throw error avisando que o token é necessário, um token válido da aplicação é necessário para acessar aquela rota. Então, aqui dentro da estrutura de pasta da HTTP, nós temos os nossos routes. Dentro de routes nós temos o section, né? O section é o que vai fazer a criar sessão, né? Então aqui a gente vai ter a criação de sessão, e aqui dentro de usuário nós vamos ter todos os métodos do controller de usuário, né? Então aqui, por exemplo, a criação de usuário, nós vamos ter aqui dentro da criação de usuário nós vamos ter a chamada para o service de create user service. Então aqui nós temos esse container resolve, que ele é responsável de fazer o gerenciamento das dependências dentro dessa classe de create user service, que aqui dentro nós vamos ter a dependência do repositório de usuários. Então essa configuração que vai fazer esse depara, né, do repositório de usuários, né, seria essa configuração aqui dentro do shared container, que aqui ele vai fazer essa associação, né, de user repository com o tipo da interface de repositório de usuário, né, por exemplo, o repositório tem que atender esses métodos aqui, tá? E tem que entender essa tipagem. Então, ele vai ser passado o repositório, e aqui a gente usa só uma identificação que vai ser usada lá nas nossas tags, né? Então, quando eu chamo o service aqui, eu tenho essa associação fazendo essa injeção aqui do repositório que foi mapeado lá naquele arquivo de configuração do container. Então, aqui dentro do nosso service, eu vou ter um método create do repositório. Então, o repositório que tem essa interdependência, que no caso que está sendo passado aqui no arquivo, é o repositório do type ORM. Aqui, ó, repositório do type ORM. Então, quando eu dou o create nesse repositório que está sendo passado pelo resolve do container, ele vai estar sendo chamado o repositório referente à conexão com o banco.
Então, quando eu dou o create aqui, eu executo o service, dando create, aí eu já vou disparar o repositório do TypeRM e depois eu vou usar o método save do mesmo repositório. Aí aqui, só para vocês terem a visibilidade, eu vou mostrar aqui o repositório de usuários do TypeRM, que seria esse aqui. Então aqui ele atende todos aqueles métodos, aqui é desse tipo aqui de user repository. Então todos esses métodos estão criados aqui dentro. Então eu tenho aqui o create, que vai fazer ele vai fazer a chamada do create do repositório do TypeRM usando a entidade de usuário. Ele é instanciado aqui em cima no constructor. Aí eu tenho aqui a entidade usuário. Perfeito. Essa entidade do usuário que está integrada com o banco de dados do TypeRM. Está integrado com o banco de dados através do TypeRM. Então, aí aqui eu tenho o repository, né, e o get repository do TypeRM e aqui o tipo também do TypeORM. Então, esse aqui é o repositório do TypeRM que vai ficar responsável de fazer a integração com o banco. Então, feita a operação aqui no repositório de usuários, eu retorno para o service de usuários. Aqui, create user service. O retorno do service retorna para o controller. E aí o controller retorna para a rota que retorna para o requisitante. Tá certo? Então, o fluxo das rotas dentro dessa aplicação, né, dentro dessa arquitetura, ela funciona dessa forma. Nós temos ali a rota, o controller, que vai fazer a validação dos dados, que envia para o service que vai aplicar as regras de negócio e vai chamar o repositório que vai fazer, no caso que eu evidenciei aqui, a integração com o banco e a persistência dos dados no banco. Temos também os repositórios que são chamados de repositórios fakes, com o objetivo de testar os nossos services. Como para eu fazer um teste, eu não posso necessariamente ter que instanciar o banco, rodar o banco toda vez que eu for rodar um teste, seja na minha máquina, seja na pipeline, quando for subir para a nuvem, seja a qualquer momento eu não posso ficar dependendo do meu banco de dados para fazer os testes. Então, eu trabalho com um fake repository, que ele é responsável de atender todos os requisitos do repositório, da interface de repositório, ele tem que implementar todos esses métodos e ele tem que substituir o meu repositório do banco para que eu possa simular as operações e testar os meus serviços. Então, aqui dentro do meu fake repository, eu tenho aqui uma variável que vai armazenar no lugar do banco, e aí eu vou ter todos os meus métodos, os mesmos métodos que eu tenho criado no repositório do TypeORM, tá certo? Então, aqui, só para exemplo, nós temos aqui o teste de criação de usuário, onde eu vou instanciar o service de criação de usuário passando o fake repository. Caso eu não passe, caso eu use o container resolve dentro da minha aplicação, na chamada do service, eu vou estar usando o service do TypeRM. Como eu não quero usar o do TypeRM aqui, eu quero usar o meu fake para fazer evidência dos meus testes, eu passo para o meu constructor o repositório fake e então tem uma instância do meu objeto do service de create user. Então aqui eu vou simular toda a operação, todo o teste. Aqui para exemplificar, a gente consegue até rodar o teste da aplicação. Então a gente vai ver aqui que esses testes vão ser atendidos, porque eu estou trabalhando com o meu repositório fake que simula a operação no repositório, né, como se fosse o banco de dados, mas rodando em tempo de execução do teste. E quando acabar o teste, acabou, as variáveis morrem e eu não tenho resquício de testes passados que possam comprometer a integridade de novos testes. Então, é assim que funciona essa validação de teste através de fake repositories.
Ah, aqui a gente consegue ver que os testes passaram. A gente tem aqui, como esse projeto ele não está com uma cobertura ampla, né? Então ele está me sinalizando aqui dizendo, ó, tá com a cobertura baixa, que eu devo fazer mais testes para minha aplicação, mas os que estão feitos estão passando, tá? Então a gente inclusive consegue vir aqui no coverage, ter uma visibilidade de como estão tá os meus testes, quais serviços estão sendo cobertos, qual percentual que está sendo coberto, aí eu consigo ver é, as linhas dos códigos que já foram percorridas por testes. Então é assim que funciona esses testes unitários, né, testes de unidades que são os services da minha aplicação. Então, basicamente é isso. A gente falou aqui de teste, falamos do fluxo dos dados dentro da aplicação, falamos aqui das arquiteturas de pastas. Espero que tenha sido útil. Tá? A gente tem aqui a configuração do erro padrão, não sei se eu cheguei a comentar, onde eu faço uma tratativa padrão de erro para deixar uma interface mais amigável. Deixa eu ver, aqui tem o arquivo de server da aplicação, onde roda, onde faz a configuração do service, desculpa, a configuração do server da aplicação. Aqui nós temos as migrations, acredito que eu já tenha pontuado essas questões aqui das migrations, né? A criação da tabela de usuário, a criação da tabela de address, a chave estrangeira que é responsável de fazer o relacionamento da tabela de endereço com o usuário, onde um usuário tem muitos endereços e cada endereço tem um usuário. E aqui é o nosso arquivo raiz das rotas. E é isso, pessoal. Espero que esse conhecimento faça sentido para vocês e que ajude vocês aí na jornada. Esse projeto, a finalidade é apenas de aplicar conceitos de princípios da programação. Então, o escopo dele é um escopo bem reduzido, até para não gerar complexidade aonde não é o objetivo. Tá? Então, espero que tenha deixado um pouquinho claro, espero que tenha deixado claro para vocês aí um pouquinho de conhecimento que eu compartilhei. Eu agradeço pela atenção de todos e valeu!